Caiu a internet aqui, mas estamos voltando. Vai encerrar a live com o Camilo. Aí o Camilo. E aí, Camilo, Roberto? desculpa, mas eu perdi toda a conexão aqui, seja via 4G, 2G, 5G, 10G, Ah, e o sinal se foi. tá, temos que reclamar para a Anatel. Isso são as forças ocultas, né, lutando contra o liberalismo nacional. A Anatel nem me fala. É, a gente poderia entrar assim por outras discussões Outras, bem mais amplas, né, do é, que se do tem uma que coisa que me irrita é justamente quando me dizem isso, né? Ah, mas empresa privada do setor de telecom não funcionam. O mercado mais regulado, um deles, por favor. Mas vamos lá, é, vamos passar, dar um bypass nesse assunto, porque senão. sem dúvida. Não que não seja divertido, né? Dá vontade, né, de falar um pouco sobre isso também. Mas vamos voltar lá para a questão da mobilidade Transporte, urbana, né, que a gente estava mobilidade. falando, do transporte, que nada deveria impedir alguém de oferecer seu carro, sua caminhonete, micro-ônibus, ônibus, para servir as pessoas que Patinete. quiserem, Ah, claro. né? Enfim, o que faz a não ser a necessidade do exercício do poder alguém limitar que uns ofereçam serviços para outros para mútuo benefício? Só pode ser isso, né? Barreira de entrada para quem já está estabelecido. Né? Qual é a justificativa para tu ter um setor de táxis, por exemplo, que administra aí 150 táxis em Canoas e eles dão conta de garantir a qualidade do serviço? Quem é que acredita nisso? Né? Tu sabe quantos Ubers tem funcionando, aplicativos tem funcionando em Canoas, não? Tem essa É, estatística? não tenho exatamente, mas é muito mais do que táxi. Muito, muito mais do que táxi. Táxi Eu são imagino que sim. 150. Né? É. E chega a ser ridículo até. Tu vai na Praça do Avião aqui em Canoas, que tem um ponto de táxi, as pessoas descem dos ônibus e aí pegam o seu O celular para celular, chamar um aplicativo e tá o cara ali sentado no táxi de braços cruzados esperando ser chamado ali, o telefone dele bater. Né? Eu fico me perguntando por que o município de Canoas tem um setor inteiro para controlar táxi. Né? Então, e nosso plano de governo fala isso, inclusive, né? Ele é um setor que dá para simplesmente fechar. Tá? Não tem por que deixar o município regulando esse tipo de atividade. Tá? Isso é você contra táxi? Não, não. Quem quer trabalhar por conta, sem aplicativo, pode fazer. Tá? Mas o que protege o consumidor o, não são o os agentes órgão estatais, regulador. né? Não é o Não é órgão o órgão, a regulador. agência reguladora. Né? O que É. protege, né, é justamente a concorrência de mercado. É a possibilidade de eu dizer, não, contigo eu vou com aquele. Né? Isso é um incentivo para que o cara tente te atender da melhor forma possível, ao Sem dúvida. melhor preço possível, né, com a velocidade que tu queres e tudo mais. Bom, se é chover no molhado, né? Só que tem alguns, inclusive que se dizem liberais, que entendem que o governo deve propiciar a concorrência intervindo na propriedade privada, né? Por exemplo, se uma empresa ela é tão eficaz, ela presta um serviço com tanta qualidade a um preço muito inferior aos seus concorrentes, e por isso essa empresa é eleita pelo mercado como a melhor, o grau de fidelidade a ela é tanto que ela praticamente tem um monopólio, né, do mercado. Aí tu vai lá e pune através Aí tu vai do lá e agente. pune, quebrando aquele monopólio, que não é coercitivo, né? É um monopólio conquistado pela persuasão, pela oferta adequada de serviços para a satisfação dos consumidores, que esses sim elegem aquela empresa como monopolista praticamente, e tem gente que aplaude isso, né? Em nome da concorrência. Aqui eu fiquei sabendo que em Canoas tem o Procon aqui,
em Canoas, que é a prefeitura, tem funcionários da prefeitura, e aí eu descobri como é que o PROCON foi instalado aqui. Teve um ajustamento de conduta que o judiciário obrigou o município, na gestão do Ronquete, a ter um escritório do PROCON aqui. Então, eu tenho até que cuidar, né? Porque se eu ganhar a eleição, né, eu não vou poder simplesmente, né, fechar, tá, o escritório do PROCON. Eu vou ter que pensar em alguma forma, né, deles trabalharem de uma forma diferente, porque senão a justiça vai lá e manda trabalhar. Não, tem que ter um PROCON. É obrigado a ter um PROCON. E é difícil fazer as pessoas entenderem que o que as defendem não é o PROCON. Não, pelo contrário, o PROCON eu faz acho o serviço contrário até. No caso, o PROCON, em vez de ser de proteção ao consumidor, poderia ser proteção ao contribuinte, né? Aproveitando esse eufemismo, porque contribuinte nós não temos nada, sim, né? Não existe, não é o eufemismo. Quer dizer, para proteger aqueles que pagam os impostos e consomem os serviços da prefeitura. Tá aí a dica para ti, ó. Ah, boa. Desviar a função, tirando esse pessoal de cima dos empresários, né? Atrás de privilégios, de direitos que não existem, né? Para fiscalizar a própria prefeitura, né? O que também é uma incoerência, né? Porque normalmente existe a corrupção, né? A gente vê isso nos tribunais de contas, né? Onde os presidentes dos tribunais de contas saem das assembleias legislativas e vão fiscalizar as próprias assembleias legislativas, e o executivo, né, com os quais há um vínculo partidário indiscutível. Sim, um ambiente promíscuo por natureza. Bom, Camilo, esse segmento adicional vai servir para a gente se despedir. Claro. Eu queria te agradecer tu ter aberto um tempinho aí para a gente conversar nessa batalha que eu sei que é árdua, né, de tentar te fazer conhecer, ser conhecido, né, entre os eleitores que votarão em Canoas. E, por outro lado, eu espero que tu sinta isso como um break, né, um momento assim de reflexão, para que tu possa amanhã retomar de novo essa batalha que eu sei que é difícil. Roberto, então, obrigado, e a palavra final é contigo. É sempre um prazer falar contigo. Desde o primeiro artigo que eu li eu virei um leitor, né, assíduo do que tu escreves. Confesso que nos últimos tempos, por conta da campanha, não tenho conseguido ler, né, mas sempre que posso, faço o possível. Te indico sempre, né, muitas das inspirações que eu tive, né, foi baseado em ti. A parte do plano de governo, da educação, toda a parte de introdução, né, ela está baseada em textos teus, né, eu não escondo isso de absolutamente ninguém, né, até quem... Tem gente que, quando quer me criticar, gente que não gosta de ti, né, me utiliza, né, como forma... tu segue o Rachevski, aqueles que não gostam de ti te utilizam para me criticar, mas também para me elogiar e para dizer que eu estou indo no bom, né, no caminho certo. Eu acho assim que tu é um dos poucos caras assim que consegue, né, de forma magistral, defender a liberdade como um valor em si, né, e não apenas, né, como algo que é útil às pessoas e que serve a propósitos porque é melhor, né, no sentido de ser mais eficiente ou ser mais eficaz. Não, antes de tudo, a liberdade é para ti uma questão ética, uma questão moral, né, e isso distingue, né, ao meu ver, as pessoas, né, o liberal de verdade daquele liberal de ocasião, né, que está muito mais por circunstâncias. E a gente tem muito disso hoje. Hoje é meio que moda ser liberal, mas a gente consegue identificar o liberal quando ele faz a defesa da forma correta.
É claro que isso é um trabalho árduo de explicar para as pessoas e fazerem ela virar, né, a chavezinha e ligar o mindset correto. Mas eu acho que tu faz um trabalho muito bom no sentido de fazer isso acontecer, seja através das tuas publicações ou dos institutos, né, que tu fazes parte, que fundaste, que apoias, e das pessoas que tu procura motivar, né, individualmente. Eu me sinto motivado por ti. A gente cansa aí de conversar, tu me faz ligações para discutir um assunto, né, para me cobrar, e eu acho isso extremamente bom, e até quando eu discordo de ti, né, eu acho muito bom, porque na pior das hipóteses tu me faz pensar e me colocar, né, uma minhoca na cabeça, assim, para de repente eu rever alguma posição, ou reforçar por um outro lado, né, porque tu mostraste que por aquele lado, né, não era o melhor. Te agradeço aí e escutar tuas palavras é sempre muito bom para mim. Legal. É óbvio que essa conversa toda que a gente tem, e ela é assídua, né? Tanto quando a gente se encontra pessoalmente, o que tem sido raro, como via WhatsApp, que a gente conversa bastante, e o aprendizado ele é mútuo, tá? E eu me sinto também motivado por isso, até porque eu sei que tu reflete, muitas vezes tu concorda, muitas vezes tu discorda com razão, e a gente chega a um consenso baseado na realidade, baseado no uso da nossa mente adequadamente, né? Então, eu queria só reforçar o aspecto de que liberdade, ela não é um fim, ela é um meio, né, pelo qual aquilo que realmente é um fim, que são os nossos propósitos de vida e a busca da nossa felicidade, ela é um meio indispensável. Ela gera um direito inalienável que ninguém que é um liberal pode jamais abrir mão, tanto de usá-la quanto de defendê-la, né? Então, Camilo, muito obrigado, boa sorte, que a luta seja gloriosa, tá? E quando for possível eu te visito lá na Prefeitura de Canoas, que eu não conheço, nunca fui, tá bom? Valeu, Roberto, abração. Abração também.